Uma boa noite para todos. Nós, primeiramente, gostaríamos de agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de aqui estarmos, oportunidade essa de suma importância, pela qual nós acreditamos ser o caminho libertador para as nossas almas. Como nosso próprio Mestre já nos dissera, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, este momento de estudo, este momento onde nós nos voltamos para o Evangelho, ainda mais acerca, com as luzes do Espiritismo, com essa verdadeira chave que nos dá um entendimento correto acerca tanto dos ensinamentos do Mestre, mas sobretudo da vida, onde nos tanto auxilia para caminharmos de uma forma segura, de uma forma equilibrada. Nós então rendemos graças e agradecemos ao Senhor. Agradecemos também aos trabalhadores da casa que nos permitem aqui estar, que nos permitiram e nos deram uma oportunidade de desenvolver o nosso trabalho, de desenvolver os nossos anseios, os nossos desejos, de concretizar-se no bem, de trilharmos de uma vez por todas o caminho da redenção. Não nos esquecendo jamais das nossas faltas, das nossas falhas, daquilo que nós precisamos melhorar. Nós, como a nossa irmã já nos dissera, nós desenvolvemos alguns trabalhos aqui na casa e, em especial, gostaria de convidar aqueles que têm o desejo de estudar um pouco mais, de aprofundar o estudo da doutrina espírita, que se juntará a nós aos sábados, das 9 às 10 da manhã. Nós nos reunimos aqui no salão principal mesmo, que é o retorno dessa mesa, e então nós nos debruçamos sobre as obras básicas da doutrina espírita e rogando o auxílio dos nossos amigos espirituais para o entendimento da mensagem, para o entendimento de tantos ensinamentos que nos são propostos. Nós também, neste grupo, fazemos uma vez por mês um almoço beneficente. Sábado, ontem, nós fizemos mais um almoço, cerca de 160 marmitas, distribuímos para moradores de rua, para famílias carentes e necessitadas. Nós juntamos recursos também, cesta básica, alimentos, e distribuímos para aqueles que tanto necessitam. Então, fica o convite aqui, quem quiser se juntar a nós estamos aqui todos os sábados, das 9 às 10 da manhã. Lembrando que no mesmo horário tem evangelização infantil também. Então, fica aqui o convite. O tema que nos foi proposto para os estudos desta noite, para trazer aqui uma reflexão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo de número 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. E coube-nos, portanto, trazer a reflexão dos itens de número 6 e 7, intitulados por Allan Kardec como A Fé Religiosa, condição da fé inabalável. Falaremos, portanto, da importância da fé religiosa, dessa mãe de todas as virtudes. Nós somente conquistaremos as demais virtudes que nós tanto ansiamos, seja a paciência, seja a humildade, mas somente se nós tivermos a fé em nossos corações. Sabemos que é muito difícil de conquistá-la. Muitas das vezes temos muita dificuldade em nos entregarmos e confiarmos convictamente no Senhor, em Deus, que dirige as nossas vidas. Então nós vamos falar especificamente dessa importância da fé e a condição para nós adquirirmos essa fé inabalável. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Lampadário Espírita, capítulo de número 3, intitulado Considerando a Fé, nos revela que a fé é uma necessidade espiritual, pelo qual nenhum espírito humano pode prescindir. Do mesmo modo que a nossa organização física necessita do ar e do alimento para a nossa preservação e manutenção do nosso corpo físico, nosso espírito necessita da fé, que vitaliza, renova, dinamizando forças que nos encorajam, tonificando tanto a nossa organização física como a nossa organização psíquica. Então nós não podemos nos prescindir da fé. A falta dela se traduz muitas das vezes na inquietação que nós temos, muitas das vezes ao começar a semana.
segunda-feira, domingo à noite, muitas das vezes naquele vazio ali no peito que a gente sente, naquela dúvida se tudo vai dar certo, como é que vai ser a semana, se as coisas vão andar bem, como é que vai ser, se eu vou conseguir aquele negócio, se eu não vou conseguir, se eu vou conseguir desenvolver aquele trabalho, se eu não vou, como é que vai ser, como é que vai ser minha saúde, se fulano vai melhorar, não vai. Então, essa dúvida, que tanto que se nós dermos vazão a ela, muitas das vezes se traduz ou pode desembocar numa depressão, sendo tomado conta pelo medo, pela angústia, nos entregando muitas das vezes à depressão. Então a fé ela entra aí com essa necessidade de nos trazer essa segurança, de nos trazer a certeza, sobretudo da assistência de Deus. Eurípides Barçanufo, como nos disseram outrora, invisibilidade não significa ausência. Então, trabalhar, meditar acerca dessas palavras, buscando essa confiança incessante, isso é conquistar a fé. Isso é estar a caminho da fé. Então é um trabalho íntimo, é um trabalho interno muito grande a ser realizado por todos nós. E quem de nós não prescinde de socorro espiritual, vamos dizer assim, todos os dias, vamos ser honestos, todos os dias da nossa vida? Quem de nós? Quantas vezes nós nos vamos ali demonstrando a necessidade, vamos à casa espírita tomar um passe, quase que todos os dias, ou se não todos os dias, ou quando nós não viemos, nós pensamos, nossa, podia tomar um passe, agora estava precisando. Necessidade da fé. Necessidade de desenvolver essa virtude, necessidade de desenvolver essa virtude para os nossos espíritos. André Luiz, na obra Os Mensageiros, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, André Luiz, em determinado momento, ele nos narra que, descendo de nosso lar para ir à crosta planetária, a fim de auxiliar um grupo de espíritos reencarnados no auxílio na tarefa do bem, durante o percurso eles param, ele e os benfeitores, numa casa transitória, bem próxima à crosta planetária, ali numa região umbralina. Em determinado momento, em conhecendo as atividades da casa, André Luiz começa a adentrar a um pavilhão onde a luz vai se extinguindo aos poucos. A atmosfera vai ficando mais densa, vai ficando mais complicado ali o ambiente, e quando André Luiz adentra de fato o pavilhão, ele se depara com uma cena muito interessante, onde ele vê quase 2.000 espíritos deitados, acamados, todos, mas com uma expressão de pavor, uma expressão cadavérica. Raros tinham o semblante tranquilo e sereno, e muitas das vezes com as pálpebras cerradas. A maioria estava com o olhar vitrificado, estava com os membros, com os braços enrijecidos e com aquele olhar fundo a demonstrar o pavor da morte. E ele vê naquela condição relativamente de poucos trabalhadores para o tanto de espíritos que estavam ali, e ele tem a sensação de que estava num cemitério. Estava num cemitério. Então eles estavam em 80 trabalhadores que não tinham condições de atender a todos. Então eles selecionaram desses 80 trabalhadores, desses 2.000 pessoas, desses 2.000 espíritos necessitados, aqueles que estavam mais próximos de despertarem. Aqueles que estavam mais próximos. Então auxiliavam ali com passes, com remédios, auxiliavam ali com comida muitas das vezes, porque ainda muito materializados, muito enrijecidos. Mas então André Luiz volta-se para o benfeitor e questiona o que era aquilo. O que estava acontecendo ali? O que era toda aquela situação que se demonstrava? O benfeitor então responde a ele: são criaturas que nunca se entregaram ao bem renovador e o bem ativo de si mesmos.
e mormente acreditaram convictamente na morte, sendo como nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é atividade incessante da alma. Atividade incessante da alma. Gosto muito de citar a pergunta e resposta de O Livro dos Espíritos nas minhas palestras, questão 674, quando Allan Kardec pergunta: podemos entender trabalho somente pelas ocupações materiais? Os Espíritos respondem: não, porque assim como o corpo trabalha, o Espírito também trabalha. Então a crença na vida superior, a crença na vida eterna, isso é atividade incessante para a nossa alma. Para a nossa alma. Nós espíritas temos um adicional, algo mais fácil, por assim dizer, para acreditar, que é justamente através pela comunicação dos espíritos, através da fenomenologia. Que tanto nós falamos, tanto nós acreditamos. Então nós temos ali um pouco mais de facilidade para crer, de certo modo, nessa vida superior. Mas, sobretudo, aqueles que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador de si mesmos. Ou seja, muitas das vezes nós acreditamos que a fraternidade não passa de uma bela teoria. Tanto é que, quando nós vemos alguém se propor a fazer o bem, alguém a fazer alguma atividade de caridade, nós perguntamos, ou muitas das vezes somos questionados: para que você vai fazer? Para que você vai fazer comida uma vez por mês, entregar para os outros? Para que você vai estudar, fazer palestra? Para que você vai participar de reunião mediúnica? Para que você vai deixar de curtir a vida, de estar com a sua esposa, de estar na sua casa, de descansar, para ir lá dar paz? Para quê? Para quê? O bem, muitas das vezes, aparentemente, não produz nenhum fruto para o futuro. Mas aí vem a necessidade da crença. E aí vem a grandeza, e nós vemos a grandeza da doutrina espírita. Tanto nos fala que a caridade, ela não, muito além de ser uma bela teoria, ela se constitui uma caridade para nós. Uma caridade para nós. Uma necessidade para nós, na verdade. Uma necessidade para nós. Então, Allan Kardec, no item de número 6, objeto dos nossos estudos dessa noite, começa nos dizendo que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em determinados dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. E um artigo de fé da nossa doutrina é justamente a crença na imortalidade da alma, a crença na vida superior, a atividade incessante da alma, o bem renovador, o bem ativo que nós devemos nos entregar, que constitui uma necessidade, que constitui um dever, uma obrigação, onde nós não estamos fazendo nada além, onde nós não estamos fazendo nada demais, somente cumprindo com os nossos deveres e as nossas obrigações. Me recordo do benfeitor Emmanuel, no livro O Consolador, na questão de número 354, quando é questionado a ele o que era ter fé, o que significava ter fé. Emmanuel então responde: ter fé é ter no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza essa que ultrapassa o âmbito da crença religiosa e faz o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Ou seja, ter fé é ter a luminosa certeza da existência de Deus. Ter a certeza de que Deus dirige as nossas vidas. Ter a certeza de que Deus somente permite a gente passar por alguma situação, seja boa ou ruim, somente porque Ele permite, senão nós não passaremos. O Espiritismo nos dá esse entendimento do porquê nós sofremos. Ninguém sofre ao acaso, ninguém sofre de graça. Ninguém passa por determinada situação sem merecer, sem o merecimento. Mas nos explica também da grandeza do amor de Deus, da misericórdia infinita, que nos permite, através do bem, sanar e quitar as nossas dívidas do passado. Praticando o bem, nós nos entregando ao bem, a gente amortiza muito do mal que nós fizemos, ou amealhamos muito sofrimento que está destinado a nós devido a sementeiras infelizes de outrora. Mas essa crença, essa luminosa certeza em Deus ultrapassa o âmbito da crença religiosa.
Por muitos séculos e milênios nós acreditamos ou acreditávamos que ter fé era ter uma religião. Ser espírita, ser católico, ser evangélico. Tinha fé, um homem de fé, frequentava, vinha no centro espírita, um homem de fé. Mas não. Certeza é essa que ultrapassa o âmbito da crença religiosa e faz o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Aquele que acredita convictamente no bem. Aquele que acredita convictamente na certeza da busca da sua transformação moral em abafar as suas más tendências e se entregar ao bem ativo e renovador. Porque aparentemente o bem nenhum fruto nos dá para o futuro. Então essa crença de que nós vamos colher, nós temos o presente, que o presente nos é dado para plantarmos o futuro. O presente nos é dado para nós prepararmos o futuro. Isso é atividade incessante da alma. Isso é estar em busca e estar a caminho da fé. A caminho da fé. O benfeitor continua dizendo a André Luiz: muitas dessas criaturas se negaram ao contato da fé. Absolutamente por indiferença aos desígnios de Deus. Indiferença aos desígnios de Deus. Não aceitaram os desígnios de Deus. Quiseram controlar as suas próprias vidas, não aceitaram muitas das condições que lhes foram apresentadas quando reencarnados. E muitas das vezes se corromperam. Corromperam seus princípios morais para adquirir tais condições, ou condições melhores, materialmente falando. Não concordaram. O benfeitor continua dizendo que essas criaturas dormem porque estão magnetizadas pelas suas concepções negativistas, preferiram a rigidez ao entendimento, preferiram se conservar na ignorância, fugindo a qualquer entendimento, não encarando essas questões, não trabalhando, não meditando, mesmo sendo sido muitos apresentados a eles, preferiram a rigidez ao entendimento. Primeiramente dormem, para despertarem mais tarde. Mas, porém, não poderão fugir à perturbação e à enfermidade. No meio desse processo, um espírito ele acorda, ele desperta. Levanta-se, grita e sai correndo. Desesperado. Desesperado. Acreditava convictamente na morte. Não acreditava que teria vida após a morte. O benfeitor, então, continua dizendo: a fé sincera é ginástica para o espírito. Aquele que não exercitar na terra, preferindo as negações injustificáveis, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Essas criaturas necessitam de sono profundo, de repouso profundo, para despertarem mais tarde, para o exame das responsabilidades que a vida traz. Então, todos nós, a aquisição da fé, esse exercício para a aquisição da fé, é um trabalho que compete a cada um de nós, mas dentro de nós. Dentro de nós. Não é através de demonstrações exteriores, não é vindo no centro todos os dias, não é se dedicando à caridade material, mas a busca incessante pelo bem, a busca incessante em se reformar, a busca incessante em abafar as nossas más tendências. As nossas más tendências. Allan Kardec nos dá 3 motivos pelos quais nós não adquirimos a fé. Muitas das vezes nós dissemos que nós queremos adquiri-la, mas nós não conseguimos. E quando isso acontece, quando nós dizemos que nós não conseguimos, é porque muitas das vezes a vontade está nos nossos lábios, não está no nosso coração, não está no nosso íntimo. Muitas das vezes nós não exercitamos essa fé por descaso, ou também pelo pavor, pelo temor de ter que modificar determinados hábitos que nós temos,
Então, prefiro a ignorância, prefiro a rigidez do atendimento do que mudar velhos hábitos. E muitas das vezes o campeão de todos, que é o orgulho que nos impede de acreditar numa força superior, pela qual nós devemos nos ajoelhar perante ela. Essa força superior chamada Deus, que comanda as nossas vidas, que dirige as nossas vidas. Somos crianças espirituais ainda porque nós duvidamos de que Deus é que dirige as nossas vidas. E nós não temos essa fé ainda tão forte em nossos corações. A resistência do incrédulo, segundo o codificador Allan Kardec, está muitas das vezes na maneira como são lhe apresentadas as coisas. Na maneira como são lhe apresentadas as coisas. E aí, meus irmãos, nós então encontramos um vasto campo de trabalho. Através do estudo, através da vivência, através da apresentação dos recursos, dos ensinamentos que nos foram dados àqueles que ainda se comprazem na incredulidade, se comprazem na resistência em acreditar em Deus, na assistência de Deus. Quantos trabalhos nós temos pela frente, meus irmãos, que nós podemos desenvolver através do estudo nobre, através da vivência. Quantos nós podemos auxiliar, uma vez que aqueles que demonstram essa virtude sublime, a fé desses se comunica até mesmo com aqueles que não pensavam em tê-la, em exercitá-la. Tamanho é o poder que ela tem. Ela se comunica até mesmo com aqueles que não desejariam tê-la. Não desejariam tê-la. Tamanha a força do bem. Quantos amigos, quantas pessoas que relataram que foram de estar somente perto ali de Chico Xavier, somente estar ali na redondeza da Casa da Prece, sentiam tão bem, sentiam vontade de fazer o bem. Quantos centros espíritas foram fundados a partir do contato, da vivência, vendo o trabalho de Francisco Xavier? Isso é o contato, é a fé se comunicando, é a fé do Chico se comunicando conosco. É a fé dessas pessoas se comunicando conosco. E nós, o Espiritismo nos conduz a essa aquisição, porque para se crer muitas das vezes, segundo o codificador, não basta somente ver, mas sobretudo compreender. Nós devemos amar a Deus, mas por que o amar? Por quê? Procurar entender, procurar compreender. A fé verdadeira, ela se baseia na inteligência do entendimento dessas coisas, dessas verdades. Então é necessário nós compreendermos. Por isso, a tão falada fé raciocinada, que Allan Kardec nos fala, nos propõe. Fé que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então é necessário compreender. Aí entra a necessidade do estudo. Aí entra a necessidade do estudo. E nós temos muito material para que nós possamos adquirir essa virtude sublime. Nós temos muito material, muito relato dos próprios espíritos que vêm nos dizer o que encontraram quando desencarnaram. Quantos recursos nós temos? Quantos recursos nós detemos? Quantos recursos? Me recordo de Emmanuel, numa outra obra agora, no livro Vinha de Luz, capítulo de número 40, intitulado Fé. E Emmanuel começa dizendo que a fé, a árvore da fé viva, ela não cresce no nosso coração miraculosamente. Ou seja, ela não vem do nada, ela não cresce de uma forma milagrosa. Nós não adquirimos ela de uma hora para outra, muito menos de uma encarnação a outra. Que o codificador nos diz a respeito disso, que a fé não se prescreve. A gente não consegue prescrever a fé, a gente não consegue passar a fé que eu tenho ao meu semelhante. E muito menos impor a fé. E muito menos impor a fé. Então, Emmanuel continua a mensagem dizendo que a aquisição dessa virtude, assim como qualquer planta útil, requer especial atenção no seu desenvolvimento. Especial atenção no seu desenvolvimento. Então, convém nós meditarmos acerca dessa passagem, sobretudo analisando
a nossa conduta em meio a situações desafiadoras da vida, analisando a nossa reação, analisando o quanto ainda nós nos inquietamos perante tal situação, o tanto que ainda nos abala aquela situação. E aparelhando, portanto, as nossas vidas ou as nossas reações com os ensinamentos trazidos pelo Senhor, com o Evangelho, com os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, a certeza da existência de Deus. Somente através desse trabalho, especial atenção, buscando o presente, o agora, não nos preocupando com o amanhã, não nos preocupando com o que nós vamos fazer amanhã, ou o que nós vamos conquistar, onde nós estaremos, ou se nós estaremos a caminho do reino dos céus, nós estaremos no céu fazendo o bem que nós fazemos agora, sobretudo, o que está se passando dentro de cada um de nós. Nos questionando qual é a nossa intenção, muitas das vezes, naquilo que nós fazemos. Especial atenção no seu desenvolvimento. E esse é um serviço, não é de menor esforço. Exige muito de nós. Exige muito trabalho. Exige muita fé, muita confiança. Me recordo de Emmanuel novamente, agora na obra Renúncia, capítulo de número 28, intitulado Novos Rumos. A obra Renúncia, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma obra belíssima. Não sei se todos leram, mas fica aqui a sugestão. Nessa obra, Emmanuel nos revela uma de suas anteriores reencarnações na figura de Padre Damiano. E ele ali em diálogo com duas mulheres, uma mãe e uma filha, que passavam uma situação muito difícil ali na vida. E chega um momento ali que chega no assunto da fé. Porque a mãe ali fala que ela estava dominada pela inquietação, mediante as dificuldades que ela e a filha atravessavam. Então, Emmanuel, na figura de Padre Damiano, revela a ela como que ele fazia para esse trabalho interno, essa construção íntima da fé. Ele dizia que todos os dias, ele, ao acordar no estado de vigília, ele se voltava em oração e abria o Evangelho e estudava uma passagem do Evangelho, aproveitando ali aquele primeiro momento onde a mente não tinha nenhuma preocupação, não tinha nada, a gente tinha acabado de despertar. Então, nesse momento, ele auria forças na oração e no Evangelho. E, ao longo do dia, ele buscava a vivência daquilo que ele havia estudado, daquilo que ele sabia. Ele acreditava que o dia era fornecido a ele, desde que, através do dia, Deus fornecia a ele oportunidades, testemunhos, para ele exemplificar aquilo que era dito a ele no Evangelho, aquilo que estava no Evangelho. Então ele considerava o dia uma grande oportunidade de trabalho no bem. Oportunidade dele testemunhar o bem e o amor. Ele enxergava a vida por um outro ponto de vista. Oportunidade de colaborar, oportunidade de ajudar. Seja, muitas das vezes, respeitando a opinião do nosso semelhante. Isso é amar. Respeitando os nossos inimigos, respeitando aqueles que não querem estar conosco, respeitando a opinião, acolhendo aqueles que necessitam, acolhendo aqueles que se comprazem na dúvida e na incredulidade, suportando aqueles mais difíceis. E ao fim do dia, Padre Damiano, Emmanuel, ele voltava-se novamente em meditação, em prece, e, como Santo Agostinho também nos diz, ele repassava todos os atos, todos os acontecimentos do dia, como ele se portara, se ele se portara bem, se ele havia dado o testemunho, se ele tinha condições ainda de reparar algo que ele não tinha feito de correto, algo que ele tinha se equivocado, que ele ainda não conseguia testemunhar, e assim todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida.
Então nós vemos ao decurso das encarnações, a grandeza que se tornou esse espírito, demonstrando que não existe privilégios, quem quer que seja. Isso é um trabalho para todos nós, onde cabe a cada um de nós realizá-lo, ninguém realizar por nós. E não nos enganemos, nós muitas das vezes somos dominados, sim, pelo orgulho, pelo egoísmo. Ao contato dessas verdades espirituais, dessas verdades morais, nós queremos a nossa modificação para ontem, julgando que somente pelo saber nós já temos condições de dar grandes testemunhos, mas a verdade é que não. Mas a verdade é que é necessário que se passe algumas gerações para que se apaguem totalmente os vestígios de velhos hábitos. É necessário muitas reencarnações ainda no bem, para que nós possamos chegar numa grandeza de um benfeitor como Emmanuel. Nós não adiemos mais esse trabalho. Através da luz da doutrina espírita, ela nos conduz à aquisição dessa fé viva. Porque assim como os discípulos outrora tiveram, através da ressurreição do Mestre, que voltou, se materializou diante deles, dando a constatação da imortalidade da alma, onde a partir daí que eles se viram realmente transformados, nós temos através do Espiritismo, através da certeza da comunicabilidade com os Espíritos, através da mediunidade, a certeza de que a vida não cessa. A certeza de que o presente nos é dado para prepararmos o nosso futuro. A certeza da assistência de Deus, que nunca nos abandona, que jamais nos abandona, que nos dá as oportunidades de praticar o bem em todos os momentos, onde nenhuma ação nossa é deixada para trás. Os nossos anjos da guarda, os benfeitores espirituais, que nos auxiliam muitas das vezes na figura daquelas pessoas que nos cercam, onde vêm e nos dizem coisas que nós precisávamos ouvir naquele momento, que nós nem falamos para ninguém, muitas das vezes vem e nos fala aquilo que nós precisávamos ouvir, nos encaminham ao centro espírita, a tomar um passe, a um tratamento espiritual, a leitura do Evangelho, a leitura das obras tão enriquecedoras, através das mãos santas, Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, e tantos outros trabalhadores. Então nós temos todo esse material em mãos, tanto trabalho a ser realizado para as nossas almas, tanta ocupação. E convém nós não mais ignorarmos esse trabalho, esse processo, aproveitando essa presente encarnação, aproveitando essa oportunidade sublime, onde nós temos a doutrina espírita conosco. Somente para encerrar a passagem ali de Emmanuel, no livro Consolador, ele continua nos dizendo que conseguir a fé é alcançar alcançar a fé no sentido de dizer não mais eu creio, mas eu sei. Eu tenho a certeza, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Ou seja, a nossa razão sendo comandada pelo nosso coração, pelo nosso sentimento. É indispensável no nosso dia a dia o uso da razão, o uso da inteligência. Mas convém nós não esquecermos jamais o coração, o nosso coração. Essa fé não pode estagnar em circunstância alguma. E sabe trabalhar, intensificando a amplitude da sua iluminação, seja pela dor, seja pela responsabilidade, seja pelo dever cumprido, seja pelo esforço. Ou seja, essa fé ela não estagna diante de circunstância alguma. E ela sabe aumentar a amplitude da sua iluminação, ela sabe aumentar a fé, mesmo diante da dor, dos obstáculos, da dificuldade, onde ele consegue dar o testemunho, acreditar e se entregar perante Deus, sabendo esperar, muitas das vezes, adquirindo consequentemente também a paciência,
através da responsabilidade que a vida traduz, a responsabilidade que nós temos junto dos nossos familiares, o nosso esforço em querer melhorar e o nosso dever cumprido. Os deveres que nós temos uns para com os outros. Dever de amor, de caridade, junto com os nossos familiares, amigos, trabalho, seja onde nós formos. Traduzindo a certeza da assistência de Deus, a fé exprime a certeza de enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina do coração. E significa também a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no seu escravo a vontade do Senhor. Então, ter fé é também ter humildade. Ter fé é ter humildade nos desígnios de Deus, na vontade do Senhor. Que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade dele. É ter a humildade, a certeza de que o que ele manda para nós, que as situações que nos são conferidas, é melhor para nós do que aquelas que nós julgamos ser melhor. É melhor. Então, ter essa humildade de reconhecer a grandeza de Deus, de reconhecer a inteligência suprema de Deus, reconhecer que Deus está no comando, que Deus dirige as nossas vidas, que Deus sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Isso é ter fé. Isso é ter fé. O Espiritismo nos traz, portanto, todo esse material para a conquista dessa fé inabalável, onde nós necessitamos compreender, onde é necessário que se faça o estudo sincero acerca da doutrina para que nós compreendamos de uma vez por todas, porque uma vez não compreendido, deixa-se um espaço vazio em nossas almas onde nasce e cresce a dúvida. Então nós continuamos estacionários, continuamos ainda estacionários no nosso processo evolutivo. Como não nos recordarmos do apóstolo Simão Pedro, que num primeiro momento ali, onde nós podemos traduzir ali como nós também, quando temos o contato com a fé, ali naquela passagem onde Simão Pedro andava, caminhava sobre as águas, quando ele vê Jesus, né, ele vê Jesus, pede para que fosse até ele, pede para que caminhasse ali sobre as águas também, e ele, quando estava olhando para Jesus, caminhava sobre as águas. Mas aí vem um vento, ele duvida, ele para de olhar para Jesus, ele olha para cima, olha para baixo, duvida, começa a afundar. Na hora que ele estava para afundar ali, ele lembra-se de Jesus novamente, chama ele, Jesus vem, pega ele, salva ele, mas não deixa de falar. Homem de pouca fé. Muitas das vezes somos nós, quando temos o contato com o Mestre, quando temos o contato com o Evangelho, quando temos o contato com o ensinamento, nós nos maravilhamos, nós acreditamos, nós até de certo modo operamos alguns milagres. Mas chega um momento das dificuldades e das dores, e então nós duvidamos, porque nós não tínhamos aquilo de fato dentro e profundo em nossos corações. Então nós automaticamente pensamos também, não tenho fé nenhuma, ou eu julgava que tinha fé. Um pouco mais à frente nós vamos ver Simão Pedro, ali na hora, no momento da última ceia, onde mestre começou ali de certo modo a se despedir, falando que é um lugar onde eles não poderiam ir. Aí Simão Pedro levanta e fala, não mestre, eu vou com o senhor até onde o senhor for, eu estarei com o senhor, eu vou com o senhor. E aí é onde o mestre então diz que ele o negaria 3 vezes. O negaria 3 vezes. E é o que acontece. Simão Pedro, ele achava que ele já tinha fé. Ele já estava com o mestre há mais de 3 anos. Acordava e dormia com o mestre. O mestre utilizava-se muitas vezes da sua casa para dar vários ensinamentos. Ele havia participado de todos esses ensinamentos. Havia participado dos milagres, das curas. Julgava que estava transformado, julgava que já tinha adquirido essa fé. Mas chega no momento do testemunho, ele não consegue testemunhar, ele não consegue demonstrar.
Muitas das vezes somos nós. Tanto trabalhamos, frequentamos o centro, fazemos atividades, palestras, reunião mediúnica, isso e aquilo. Chega na hora do testemunho, a gente falha. A gente falha. A gente não consegue dar testemunho. Mas aí nós vamos ver um pouco mais à frente, Simão Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, ali no momento onde ele estava subindo com o apóstolo João rumo ao templo em Jerusalém para as celebrações que aconteciam naquele momento. E ao chegar ali na porta do templo em Jerusalém, um paralítico ali volta-se para eles pedindo uma moeda, pedindo dinheiro. E Simão Pedro, altamente inspirado, adianta-se do evangelista João e responde ao paralítico: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Levanta-te e anda em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o paralítico vai, se levanta. Ali naquele momento, ele já havia adquirido a fé. Ele já tinha adquirido a certeza da assistência de Deus, a certeza da assistência de Jesus. Mas foi necessário quantas lutas e sacrifícios para a aquisição dessa fé. Quantos trabalhos foram necessários em Jerusalém, através de Emmanuel, que nos revela no livro Paulo Estevam, na fundação ali da Casa do Caminho. Quantas lutas, quantos renúncios, quantos sacrifícios para a aquisição da fé e do testemunho dessa fé. Portanto, não nos enganemos, que nos aguarda muitos sacrifícios, muitas lutas, mas temos a certeza de que, ao adquiri-la, a serenidade, o equilíbrio, a paz, a felicidade caminhará junto de nós. Portanto, preguemos a fé pelas nossas boas obras, para demonstrarmos o merecimento da fé aos demais. E não duvidemos que a fé é que opera os milagres. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Muito bom, né? Só recordando um pouquinho que a gente falou na semana passada, questão da confiança, né?